Bom dia, uma felicidade estar aqui mais uma vez. E eu quero lembrar, né, o que a gente estava falando. A gente falou na última vez que eu preguei, foi no Setembro Amarelo, que a gente falou sobre saúde mental. Hoje eu estou a caráter aqui de rosa, a gente vai falar sobre o Outubro Rosa hoje. Quem não sabe, o Outubro Rosa tem a ver com o diagnóstico, né, e prevenção ao câncer de mama e o câncer de colo de útero, né. Não tem muito o que eu falar sobre isso, na verdade. Mas eu quero trazer uma pregação hoje e falar sobre uma mulher, para homenagear as mulheres nesse dia, né? E que essa mulher que eu vou pregar hoje sirva de inspiração para todos os presentes, principalmente para as mulheres. E talvez a gente possa tirar preconceitos, aprender muito com essa mulher que a gente vai falar hoje. Eu convido todos a abrir em Juízes 4. Eu vou estar usando a versão NVT, quem tiver no aplicativo quiser deixar na mesma versão. E eu vou falar hoje sobre Débora, a juíza Débora. E são 2 capítulos que falam sobre Débora na Bíblia. Juízes 4 e Juízes 5. E basicamente eles contam a mesma história, mas com detalhes diferentes, né? Juízes 4 é uma parte mais histórica, né? Conta a história de Débora como se fosse uma narrativa. E Juízes 5 é um cântico, é uma poesia, que também conta a mesma história, claro, com alguns detalhes diferentes. Quando a gente pensa, eu estava vendo um pouco sobre, estava ouvindo um podcast e ouvi uma história interessante que tem a ver com o útero. Na Grécia Antiga e na Roma, eles tinham um mito, que eles achavam ser uma coisa científica, né? Uma ideia científica. Eles achavam que a mulher, às vezes, ficava ansiosa, nervosa, e eles achavam que isso era por causa do útero da mulher. Que o útero da mulher se movimentava e deixava essa mulher com esses sentimentos aflorados. E dessa palavra útero, que em grego é histera, que vem a palavra histeria. Essa palavra histeria vem de um preconceito que os antigos tinham, que falavam que as mulheres não conseguiam controlar os seus sentimentos. E hoje a gente quer falar sobre as mulheres e quem sabe a gente tirar alguns preconceitos que a gente tem delas. Não falar mais como as pessoas do passado, né? Trazendo motivos nada científicos e nada realísticos, né? Sobre a vida das mulheres. A gente está falando do livro de Juízes. O livro de Juízes, depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, o que acontece? Esses juízes não é que nem a gente pensa hoje, que é alguém que está com uma toga. A gente está ouvindo muita notícia de juiz antigo, ultimamente, né? Não tem nada a ver com isso. Esses juízes eram líderes. Não era alguém que realmente julgava alguma coisa, tomava decisões se uma pessoa está certa ou errada. E geralmente esses líderes eram líderes militares. Não é o caso da nossa personagem de hoje, mas ela era uma líder. Era como se fosse uma governante daquele povo, né? Vamos abrir em Juízes 4. Eu vou ler os versículos de 1 a 3. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Ragoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra, com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Em todo o livro de Juízes, a gente vê histórias parecidas com essa. São ciclos. O que acontece? Um líder morre. No caso aqui fala que depois da morte de Eude. O que acontecia? Depois da morte desse líder, o povo se desviava. Voltava a fazer coisas ruins, se afastava de Deus e falava que o quê? O Senhor trazia algum outro povo para oprimir o povo, para dominar o povo. E esse povo começava a sofrer e clamava a Deus. Aqui está falando, pedia socorro ao Senhor. E o Senhor ajudava esse povo. Então, como que o Senhor ajudava? Surgia um novo líder. E aqui a gente tem o surgimento de um líder que é a Débora. E depois que esse líder morria, começava tudo de novo. Todo juízo é basicamente a mesma história. Um povo que se desvia do Senhor, pede socorro, e o Senhor manda alguém para ajudar. E aqui, o povo é entregue ao rei Jabim, um rei cananeu. Os cananeus, por
Ironia, deviam ser os povos que os israelitas deviam expulsar da terra, né? Não expulsaram esses povos, e aqui tem um rei cananeu oprimindo o povo. E fala que o comandante dele é Cícera. Cícera é muito importante nessa história. E fala o quê? Que eles tinham 900 carros de guerra. Talvez aqui seja um número exagerado, mas é para mostrar que o povo não tinha chance nenhuma contra aquele povo. Eram 900 carros de guerra. A gente pensa no país mais tecnológico que existe hoje, na arte da guerra, né? Os Estados Unidos. Que chance o Brasil ia ter contra os Estados Unidos? Nenhuma. Ou qualquer outro país. Nenhuma chance tem contra os Estados Unidos. E a mesma coisa é o povo de Israel. Eles não tinham chance nenhuma contra esse rei cananeu, que tinha uma alta tecnologia, a tecnologia do ferro, né? O ferro é um metal muito forte, que é difícil de ser destruído. E ele tinha muitos carros contra aquele povo. Às vezes a gente tem a impressão que Israel era um super povo. Na verdade, eles eram uma tribo, umas tribos jogadas aí, não tinham nada especial neles, né? O especial deles era o nosso Deus, que tornavam eles o povo escolhido. E quando fala que Deus entregou eles, pensa só, quando a gente vai na história do rei Saul, conta que eles foram para a guerra contra os filisteus e só tinha 2 espadas no meio de todo o exército. Pensou? Só tinha o rei Saul e o príncipe Jonatas com espadas. Esse era o povo de Israel, um povo despreparado para a guerra. E quando fala que Deus entregou eles o rei cananeu, tem muito a ver que Deus deixou eles à própria sorte. Às vezes a gente pensa que é o Deus castigando, mas às vezes o castigo de Deus é deixar que a nossa vontade seja feita. E o povo teve a sua vontade feita. Olha, a gente lê as histórias bíblicas, é normal eles serem dominados pelos assírios, é normal eles serem dominados pelos filisteus. Não tem nada de especial na história eles perderem para os gregos, romanos, babilônios. É o normal. O que quer dizer a história é que Deus cuida de nós. E muitas vezes, a pior castigo que a gente pode ter é Deus deixar a gente pela própria sorte. Deixar que nossos desejos se tornem realidade. Isso aqui era o povo recebendo os desejos dele contra a própria pele. E fala que o rei Jabi oprimiu eles cruelmente. Aqui a gente tem outra lição. Muitas vezes a gente volta a Deus, infelizmente, quando a gente está sofrendo. Né? A maioria de nós deve ter histórias que ou conheceu a Deus, ou se entregou ao Senhor, ou reconheceu Deus como Senhor de suas vidas em momentos de tristeza e sofrimento. E Deus muitas vezes usa o sofrimento e as tristezas, as dificuldades para nos aproximar dele. E não foi diferente com esse povo. E esse povo estava clamando ao Senhor, pedindo socorro. Uma coisa que é importante, todo esse livro de Juízes a gente pode tirar essa lição, como é importante a gente ensinar as novas gerações. Porque morria uma geração, o líder de uma geração, a próxima geração o quê? Se desviava. E sempre ocorria essa mesma história. Por isso que eu acho tão importante e eu participo do Ministério Infantil. Porque eu quero que as próximas gerações não se desviem. Não sejam o Deus dos pais delas, mas que seja o Deus delas também. E é muito importante a gente preparar as próximas gerações, mais do que saber histórias da Bíblia, saber quem é o Senhor da Bíblia. E que Ele seja o Senhor da vida delas. Quero continuar os versículos 4 e 5 que diz assim. Quem julgava nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuraram para que ela julgasse suas questões. Como eu disse antes, aqui temos uma juíza diferente de todos os outros. Enquanto a maioria eram líderes militares, Débora era uma líder com sabedoria. Ela liderava pelo caráter dela, não pela força militar dela. Eude, que fala no começo do capítulo, foi um líder que assassinou o rei inimigo com uma espada. A gente vê vários outros líderes, Sansão, Gideão, todos os líderes militares, Sangar. E aqui a gente tem uma liderança diferente. Obviamente, as mulheres são mais fracas que os homens, né? Geralmente, né? Tem umas mulheres que são bem fortes, né? Mas geralmente são mais fracas. E aí, Débora não é diferente. Ela não era uma líder militar. Ela conquistou a sua posição por causa da sabedoria dela. Ela era uma profetisa. E
Às vezes a gente vê algumas pessoas tentando diminuir a função das mulheres. Às vezes chega na história de Débora e tem gente que fala assim: ah, Deus só chamou Débora porque não tinha nenhum homem que era capaz, nenhum homem que estava disponível para ser usado naquele momento. Isso é uma especulação, que não está escrito no texto. Não é que a gente não possa especular, mas não faz sentido essa ideia. Pensa só, a história de Moisés. Deus chama Moisés no meio da sarça ardente, né? Aquela planta que estava pegando fogo, e ele fala assim: vai lá libertar o povo. E aí Moisés fala assim: ah, Deus, mas e aí? O que eu vou falar para eles? Eles vão perguntar: quem é você? O que eu digo? Daí ele fala assim: fala que eu sou Deus, eu sou. Tá bom, mas eles não vão acreditar não, hein, Deus? Você tem certeza disso? Tá bom, Moisés. Eu vou te dar sinais. Você vai transformar o cajado em cobra. Você vai transformar a sua mão em lepra, depois vai curar a sua mão. Ah, oh Deus, mas sabe o que é? Eu não sei falar não, eu sou meio gago. Mano, acho que não vai dar certo não, hein, Deus? Deus fala assim: tá bom, eu vou mandar o seu irmão Arão para te ajudar. Daí Moisés fala que percebe que não tem mais nenhuma desculpa, e ele fala assim: ó Deus, manda qualquer um, menos eu. Daí fala que Deus ficou irado. Se Deus quer usar alguém, ele vai usar. Ele usou Moisés. Ele falou assim: é você, Moisés, é você que eu quero. A gente vê no próximo capítulo, no capítulo 6, que Deus usando Gideão. Gideão estava escondido. Gideão é um homem que no começo não tinha fé nenhuma. E fala assim: é você, Gideão. E é a mesma coisa aqui. Ele escolheu Débora porque ele quis. Ele quis usar Débora. E ele usa quem ele quiser. E Débora era uma profetisa. De todos os juízes, só 2 são ao mesmo tempo juízes e profetas. Que foi Débora e Samuel. Para a gente ver, e são vários, são mais ou menos 12 juízes. E só Débora e Samuel, ao mesmo tempo, eram juízes e profetas. Profeta é alguém que traz a mensagem de Deus ao povo. É um representante de Deus perante o povo. No Novo Testamento, a posição parecida com a de profeta seria o de apóstolo, né? O apóstolo que trazia a mensagem de Deus para o povo. Os profetas no Novo Testamento não são mensageiros diretos do Senhor nesse sentido, né? O que mais aproxima dos apóstolos do Novo Testamento são os profetas do Antigo Testamento. E ela destaca aqui que, além dela ser uma profetisa, ela era mulher de Lapidote. Era a mulher de um homem chamado Lapidote. Aqui a gente não vê nenhum conflito da posição de destaque dela com a posição dela de mulher. Muitas vezes eu vi casamentos entrarem em crise porque a mulher ou ganhava um salário maior que o homem, ou tinha uma posição de destaque profissional ou ministerial maior que o homem, e isso gerando uma relação de conflito no casamento. E aqui a gente não vê isso. Débora, é destacado que ela era mulher de Lapidote e está tudo bem com isso. Não tem problema nisso. E às vezes a gente tem que ter essa sabedoria de não ter uma relação no nosso casamento de rivalidade, de disputa, e sim de companheirismo. Às vezes a mulher vai se destacar mais que o homem. E não tem problema nenhum nisso. Eu quero até que a Luana ganhe mais que eu. Ia ser bom. Eu não tenho problema nenhum. E aqui a gente tem essa Débora se destacando. E fala que ela julgava embaixo da palmeira de Débora. Ela se tornou tão famosa que o local que ela realizava o ministério dela, né, ficou lembrado por vários anos depois. Ela teve fama e os povos que seguiram sabiam da sabedoria daquela mulher. Ela julgava o povo. Ela era mais do que uma líder. Ela era uma profeta e alguém que governava o povo. Ela era uma juíza de verdade, né? Não que é parecido com o que a gente pensa hoje em dia. Ela trazia justiça para o povo. Ela não era uma juíza corrupta. Ela trazia justiça e cuidava do povo e aconselhava o povo. Ela se importava com Israel. Quero continuar a leitura, os versículos 6 e 7. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos.
Aqui, lembra que eu falei que a profeta falava em nome do Senhor? Ela fala assim, o Deus mandou você ir lá. E ela tinha uma posição de liderança. Ela fala assim, manda chamar Baraque. Fica muito claro a importância de Débora nesses versículos. Versículo 8 e 10 diz assim, Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu, está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quede. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Baraque agora, está se juntando a essa história. Em Hebreus 11:32 diz que Baraque era um homem de fé. E esse homem de fé reconheceu a liderança de Débora e pede para Débora ir junto com ele. Fala assim, Débora, vai junto com ele. Vai junto comigo. E provavelmente na cabeça de Baraque e dos homens que estavam com ele, se Débora estivesse junto, era como se Deus estivesse junto com eles. E isso traria confiança para o povo, ia trazer coragem para o povo. E um pouco depois a gente vê Débora trazendo uma profecia. Algumas vezes, não são todos os profetas, mas muitos dos profetas conseguiam prever o futuro. E Débora prevê o futuro e fala assim, que a honra da batalha seria dada a uma mulher. Né? Quem mataria o comandante inimigo seria uma mulher. E o que eu posso, mais importante nesses versículos, é eu pensar que Débora era uma mulher inspiradora. Inspirava as pessoas. As pessoas que estavam à volta dela ficavam corajosas. Ela julgava as pessoas, aconselhava as pessoas. Débora era uma pessoa que tornava as pessoas que estavam perto dela em pessoas melhores. E aqui temos muitas mulheres, que as mulheres possam seguir o exemplo de Débora e ser inspiradoras. Quantos são os homens que não se tornam pessoas melhores por causa de suas mulheres? E aqui a gente vê um povo inteiro se tornando pessoas melhores por causa de Débora. Às vezes a fé das nossas mulheres nos leva para frente. E que nós possamos ser pessoas inspiradoras e que transformam as pessoas em nossas voltas em pessoas melhores. Quero pular para o versículo 14, que diz assim, então Débora disse a Baraque, preparem-se, este é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu da encosta do Monte Tabor à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Esse aqui é o versículo mais ou menos no meio do capítulo 4, e esse aqui é o versículo central do capítulo, né? Ele fala assim, prepare-se, Débora fala para Baraque, prepare-se, esse é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. E Débora era uma profeta. E existe uma lógica das pessoas que profetizam, de uma mentalidade profética. Existe uma ideia central. Mais do que prever o futuro, o profeta vê como vai ser no futuro. O que isso quer dizer? Ele consegue analisar a sociedade, a cultura, consegue ver como está o mundo, como está a igreja, como está a sociedade, e ele consegue perceber o que vai acontecer se as coisas continuarem do jeito que estão. Sabe, você já viu gente que consegue analisar como está o sentimento das pessoas e fala assim, lá na frente isso não vai dar certo. Por quê? Porque eles conseguem analisar bem a situação das pessoas. E o profeta, especialmente, tem essa habilidade. Eles conseguem ver que a opressão do povo, os pecados do povo, a apostasia, né? E que é o quê? O ato de seguir outros deuses não vai levar para situações boas. E eles conseguem prevenir o povo e falar assim, povo, mude o seu caminho, não é por aí. E essa observância é um ministério central de um profeta. E não é só se preocupar com a cultura e com a sociedade e trazer justiça. Isso muita gente faz, inclusive sem Deus. Mas o profeta traz junto o quê? A resposta. É importante a gente cuidar da justiça social? É importante. É importante alimentar os pobres, é importante a gente lutar contra a injustiça, mas é muito importante a gente mostrar que a resposta dos nossos anseios, da nossa ansiedade, é o Deus de liberdade, é o Senhor nosso Deus. E aqui fala o quê? Que o Senhor entregará Cícera nós. Aqui. Pois o Senhor marcha diante de você. Mais do que trazer justiça, mais que julgar o povo, Débora era alguém que estava levando o povo para o Senhor. Isso é a missão de um profeta.
é ser contra a opressão, contra a exploração, ter compaixão e levar as pessoas para Deus. O profeta traz esperança. Muitas vezes eles falam assim, vai ter castigo, mas vai haver restauração também. Sempre há mensagem de esperança na mensagem do profeta. O Senhor está presente. E Deus é livre para ouvir o que nós falamos e clamamos. Muitas vezes não é uma mensagem popular, né? Às vezes, ela aqui estava lutando contra o opressor, mas muitas vezes o profeta vai diante do povo, a gente vê os profetas depois, falando que o povo estava oprimindo. Oprimindo o estrangeiro, a viúva, o órfão, estava fazendo o que era errado. E aí o povo não fica feliz. Por isso que muitos profetas sofreram, né? Porque esses profetas vêm e falam assim, o que vocês estão fazendo é injustiça, não é certo. E também não é uma mensagem boa perante os poderosos. Por que não é uma mensagem boa perante os poderosos? Porque eles falam assim, que a resposta não é o rei, a resposta não são políticos, a resposta é Deus. E os poderosos não gostam disso. Por quê? Eles querem ser sempre o centro das coisas. Eles querem manter sempre o seu status e poder. E eles não gostam que ninguém compita com eles. Eles não gostam dessa mensagem que Deus é a resposta. Para deixar claro, vou contar a história de Moisés. Começa a história de Moisés falando que o faraó teve medo. Medo do quê? Medo que o povo era muito grande. E por que ele teve medo? Porque ele achava que um povo grande podia tirar o status e poder dele. E ele começa a oprimir o povo, matar o povo. E surge Moisés. E Moisés é criado o quê? No meio do reino de Faraó. Né? Ele era um filho da princesa de Faraó. E o que ele aprende? Ele aprende que a situação que está não tem jeito. Que Faraó vai sempre oprimir o povo porque ele quer manter o poder. E ele tenta ajudar o povo. Fala que ele mata um oficial, né? Que estava oprimindo um hebreu. Ele sempre foi uma pessoa que se importou com a justiça. Ele sempre foi contra a injustiça, contra a opressão. Mas naquele momento ele não era um profeta. Ele só se tornou um profeta quando Deus mostrou a si mesmo e mostrou para quem a gente deve dirigir nosso clamor. A mesma coisa é Débora. Está diante de um povo que clama. Se ela só libertasse o povo, ela ia ser uma libertadora, e isso é muito importante. Mas ela é uma profeta quando ela mostra que a resposta para o que os clamam é o Deus, o nosso Deus. Muitas igrejas, ou não são todas, né, são progressistas. Né? Algumas igrejas progressistas falam muito de justiça social. Falam de alimentar os povos, de trazer saneamento básico. A gente falou na última vez que eu preguei sobre saúde mental, né? O clamor das pessoas. Vamos resolver os clamores das pessoas. E isso é ótimo. Mas o problema de algumas igrejas progressistas é o quê? Que elas não falam sobre Deus. Jesus é um detalhe. Deus é um detalhe nessa história. Às vezes incômodo, né? E eles são obrigados a levar junto. E esse é o erro deles. Às vezes tem algumas igrejas fundamentalistas que falam muito sobre Deus. E tem a escola dominical e eles ensinam todos os atributos de Deus, caráter de Deus, ensinam teologia sistemática, mas a mensagem deles não muda a segunda-feira das pessoas. Não atende o clamor das pessoas. Eles, pelo contrário, eles oprimem as pessoas, muitas vezes. E a gente pensa nos religiosos na época de Jesus, os saduceus, os fariseus. Os saduceus, sabe por que eles não gostavam de Jesus? Porque Jesus ia tirar o ofício deles. Os poderosos não querem perder seu status e poder. Eles queriam manter as coisas como estavam. Os fariseus não gostavam de Jesus porque a mensagem de Jesus não era o que eles pensavam. Eles queriam um rei que dominasse Roma e que eles fossem líderes nesse novo reinado. Ah, esse Jesus não serve, porque a mensagem dele não mantém meu status e poder. E muitas igrejas fundamentalistas só estão preocupadas com seu status e poder, em manter as coisas como estão. Provavelmente, se Jesus aparecesse hoje, eles crucificariam Jesus de novo. A nossa igreja tem que ser uma igreja de mentalidade profética. Tem que ser uma igreja profética, que ouve o clamor de quem fala, dos que sofrem, ouve quem chora e leva essas pessoas não só a responder aos seus anseios, mas leva essas pessoas para Deus, o Deus de liberdade. A resposta não é nenhum político,
não é o faraó, não é Baal, não é o capitalismo, não é o comunismo, não é democracia, livre mercado. A resposta é Deus. Ele que é o Deus de liberdade que pode nos ouvir. A gente vê pessoas importantes que conseguem trazer essa mensagem profética, que ouve o que a sociedade tem falado, vai ao encontro de anseio dessas pessoas e ao mesmo tempo leva as pessoas para Deus. A gente teve aqui no Japão o Paulo Borges Jr., eu acho que é um bom exemplo sobre pessoas que conseguem unir as duas coisas. Nos Estados Unidos a gente tem o Timothy Keller, que morreu. Que a gente possa ser essas pessoas que ouvem o choro das pessoas, o clamor das pessoas, e levam elas para Deus. Eu vou correr um pouquinho aqui na história. E o que acontece? O exército lá de Israel sobe em cima do Monte Tabor. Esse monte foi o mesmo monte que Jesus apareceu com Elias e Moisés, lá no Novo Testamento. E o exército de Cícera e os seus carros ficam do lado de um rio. E no capítulo 5, fala assim que Deus ajudou o povo pelo céu, né? O que quer dizer isso? Que a vitória veio de Deus. Provavelmente Deus mandou uma tempestade que fez o rio subir. E são carros pesados de ferro. Eles estavam numa planície. E justamente não esperando uma tempestade. Provavelmente essa tempestade que Deus mandou fez o quê? Que os carros ficassem atolados, que tivesse dificuldade de se locomover. E quando esses carros ficaram nessa dificuldade, o povo conseguiu derrotar eles. E conta que o comandante Cícera foge. Foge e entra na tenda de uma mulher chamada Jael. E ele se esconde nessa tenda. E Jael fala assim, tudo bem, pode ficar aqui, Cícera. Eu vou te proteger. Daí Cícera fala assim, me traz água. E se alguém aparecer aí, fala que eu não estou aqui dentro. E Jael traz leite para Cícera e fala que Cícera o que dorme. E quando Cícera estava dormindo, fala que ela pegou a estaca da tenda e um martelo e pregou a estaca no crânio de Cícera. Foi tão forte que atravessou a cabeça desse comandante. Essa Jael era forte, hein? Ainda bem que não sou marido dela, senão eu ia apanhar. E eu quero pular agora para o capítulo 5. Eu quero ler o comecinho do versículo 5, 30. Capítulo 5, o comecinho do versículo 30, que diz assim. Devem estar repartindo os despojos que tomaram, uma ou duas moças para cada homem. Quando Débora estava cantando o hino dela, em parte do hino, ela começa a falar que a mãe de Cícera estava esperando Cícera voltar, mas ele não voltava. E a mãe de Cícera fala assim, junto com outras mulheres, eles devem estar aproveitando da guerra, dos despojos de guerra, tomando para cada um uma ou duas mulheres. E isso mostra muito de quem era Cícera. Cícera era alguém que abusava de mulheres. Ele ia numa batalha e pegava as mulheres, várias mulheres para si, e usava elas como objeto, como espólio de guerra. Esse era Cícero. E olha só que ironia. Esse homem que abusava de mulheres foi derrotado por uma líder mulher, morto por uma mulher, por um objeto feminino. As mulheres que montavam a tenda naquela época, geralmente. E ele que fazia as mulheres de objeto foi morto por um objeto feminino. Que ironia, né? Isso mostra como Deus se importa com os vulneráveis. Numa sociedade que mulher não tinha quase voz nenhuma, a voz delas era o Senhor, que se importava com elas. Quero ler os versículos 7 e 9 de Juízes 5, que diz assim. Estavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se viu um só escudo ou lança, entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se oferecem para lutar. Louvem ao Senhor. Quando Débora canta, o atributo que ela traz para si é de mãe. Ela se chama de mãe. Interessante disso. Ela cuidou dos filhos de Israel como se fossem seus filhos. Ela nutriu aquele povo. Ela fez o povo reviver. Trouxe eles de novo à vida. E às vezes a gente está numa sociedade que
quer que as mulheres sejam como homens. O que eu quero dizer com isso? Quando uma mulher fica grávida e vai ter filhos, para a sociedade que a gente está, isso é uma perda de tempo. Por quê? Porque ela deixa de ser produtiva. Ela vai ficar grávida há 9 meses, vai ter que ficar um tempo cuidando do filho. E principalmente no começo, né? Pelo menos os 6 primeiros meses, os filhos são um peso muito maior para a mãe do que para os pais. E para essa sociedade que a gente vive hoje, de produtividade, de competição, é uma coisa ruim alguém perder produtividade por um tempo. E a gente não deve pensar como um mundo. A gente, com tristeza que a gente viu ultimamente, a gente vê o Japão, né, permitiu o aborto, e fala assim de casos extremos, de coisas que acontecem, mas geralmente os motivos do aborto não são os casos extremos. São geralmente pessoas que querem manter a vida como estavam antes. Simplesmente o egoísmo. Que elas não querem ser mulheres, querem ser homens e continuar produtivas. E não é essa a nossa ideia. Por mais que os juízes do Brasil falem alguma coisa, a nossa comunidade tem que ser uma comunidade que admire as mães e admire a vida. E proteja ela, independente do que acontece lá fora. E muito interessante que ela fala aqui que o povo escolheu deuses, novos deuses. E a gente pensa muitas vezes que idolatria é o fato de você ter um ídolo, né? E você se curvar diante desse ídolo, trazer alguma coisa para esse ídolo. E a gente pensa muitas vezes que a idolatria é uma coisa distante de nós. Mas não é uma coisa distante de nós, é uma coisa muito próxima de nós. A Bíblia fala que os ídolos surgem do nosso coração. E nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pensa só, a idolatria tem uma lógica. E a lógica da idolatria tem 3 pontos principais, que é a barganha, o desejo e sacrifícios. A barganha é o mais fácil de entender. É tipo assim, vamos pensar na gente. A gente serve nosso Deus, mas pode ser uma relação de idolatria. Quando? Quando a gente faz só coisas para Deus para receber uma coisa em troca. Isso é a relação de idolatria. Você fazer algo para receber algo em troca. E quando a gente está barganhando com Deus, a gente está sendo idólatra. Deus é um Deus de liberdade. A gente não pode manipular Deus. Deus faz o que Ele quer. Inclusive nos abençoar. Mas isso não depende do que a gente faz. Muitas vezes. E a gente não deve ter essa lógica idolátrica com o nosso Deus. De querer resolver as coisas pela nossa força. Esses filmes evangélicos geralmente mostram essa realidade, né? Alguém passando alguma dificuldade, daí o cara começa a orar, começa a buscar a Deus e começa tudo a dar certo. Isso é uma relação idolátrica. Gente fazendo barganha com Deus. Fazendo de Deus o seu ídolo para conseguir as coisas que querem. Outra coisa importante é a gente entender que idolatria revela desejo. Por que o povo sempre buscava Baal? Baal era o deus da chuva, da tempestade. Em uma sociedade agrícola, o que era muito importante? Era a chuva. Eles desejavam chuva. Se não tivesse chuva, não ia ter plantação. Eles iam passar fome. Então faz todo sentido eles buscarem Baal. Faz todo sentido eles buscarem Aserá. Por quê? Porque eles gostavam de sexo. Era o desejo deles, era sexo. E a deusa da fertilidade ia dar sexo para eles. Faz todo sentido os gregos seguirem Afrodite, porque era a deusa da beleza. Quantas pessoas cultuam a beleza? Muitas, né? E faz sentido. Por isso que as pessoas iam atrás de deuses. A gente tem que entender que os deuses têm a ver com o que a gente quer. Não é uma coisa longe da gente. Tem a deusa Hera. O que é a deusa Hera? A deusa da família. Quantas pessoas não cultuam a sua família? Os seus filhos, o seu esposo ou a sua esposa. Idolatria tem a ver com desejo. Não é uma coisa distante de nós. A gente vê Atena. Atena era a deusa da cidade, da sabedoria. Quantas pessoas não cultuam a inteligência? Cultuam políticos, né? Atena, deusa da cidade. Estão cultuando Atena. Fazendo de políticos seus deuses. Ou Mamon, como diz Jesus, gente que cultua o dinheiro, os bens materiais. Então, a gente tem que entender que isso tem a ver com os nossos desejos, com as coisas que a gente ama. E tem a ver com sacrifício também. Você pode falar assim, mas eu não vou sacrificar nada para os meus desejos, para os meus deuses. Mas é mentira. Se você ama e deseja
a sua profissão, sua carreira, o seu ministério, o que você vai sacrificar é o quê? Seus filhos, a sua filha, o seu filho, seu marido, sua esposa, seus amigos. Se você cultua o seu filho, aqui principalmente para as mães, às vezes, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer todo o possível para não desapontar o nosso filho, para dar tudo o que ele quer, para que ele seja o filho perfeito, ele seja o melhor estudante, que ele não seja o mais obediente, e o sacrifício vai ser o próprio filho. Às vezes a gente quer a nossa esposa, e essa esposa se torna a fonte da nossa felicidade, a fonte das nossas realizações. E isso é péssimo, porque ninguém consegue ser a fonte da nossa felicidade. A gente coloca um peso excessivo sobre outra pessoa, e a gente sacrifica a própria pessoa. A gente vê vários casos de quê? De maridos que, quando a mulher termina com ele, eles vão lá e matam a mulher. Por quê? Porque eles não conseguem sobreviver sobre essa realidade de não ter aquela mulher para ele. Essa Deus é minha, não é de mais ninguém. Isso é sacrifício. Às vezes a gente quer reconhecimento. A gente faz tudo pelo reconhecimento. A gente sacrifica coisas à nossa volta. Às vezes muitas mães falam assim, elas querem o reconhecimento dos filhos. Então aquele filho tem que ser o melhor possível. Para quê? Para que não estrague as coisas que eu fiz. Para que eu mostre que eu sou uma boa mãe. Quantas vezes a gente não viu? Ele tem que fazer isso porque ele é meu filho. Você está preocupado com o quê? Com o seu filho ou com a sua própria reputação? A sua reputação pode estar sendo o seu Deus. Às vezes a gente quer aceitação e a gente sacrifica nós mesmos. Beleza, sexo? A pessoa se inunda em pornografia e o sacrifício é sua própria mente, os seus relacionamentos. A pessoa ama a beleza e gasta todo o seu tempo com isso, o dinheiro que tem e que não tem. Esse é o Deus dela e está sacrificando ela. O dinheiro, a mesma coisa, sacrifica filhos, a mulher, as pessoas à nossa volta. Sabe por que a gente se preocupa muito com esse assunto de dízimo? Se precisa ou não dar dízimo? Porque muitas vezes eu falo por mim, nosso Deus é Mamon. E Mamon não aceita ser doado. A gente não quer dar nosso dinheiro a ninguém. A gente quer que o nosso dinheiro fique no banco rendendo juros. Isso que Mamon quer, é que o dinheiro multiplique. Esse é o nosso Deus. Por isso que a gente tem dificuldade de trazer ofertas a Deus. Fica pensando só. A gente precisa de uma porcentagem fixa para a gente poder ajudar. Porque a gente não consegue superar esse Deus, que é o dinheiro. E Débora termina falando o quê? Fala várias vezes no capítulo do versículo, louvem ao Senhor. A resposta é o Deus de liberdade. As bênçãos de Deus nunca podem tomar lugar da bênção de Deus. Do Deus da bênção. Ele é o lugar do nosso coração. As coisas que a gente ama não devem tomar o lugar de Deus. Nunca. Quero finalizar lendo o versículo 31 do capítulo 5, que diz assim: Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como sal, com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Eu espero que a pregação hoje sirva de inspiração. Quem sabe mulheres no meio de nós se levantem como profetisas, né? É muito bom a gente ouvir o Gustavo, eu prego, o Gilson prega. Mas ia ser bom se mulheres se levantassem e pregassem para nós também. E não é uma crítica, é um incentivo. A gente precisa de mulheres estudando a palavra de Deus e ensinando a nós também. Talvez Deus esteja tocando no seu coração. Tenha coragem. Busque a Deus, busque um ensino formal das Escrituras. Quem sabe você não seja a próxima a estar pregando aqui para nós. E a gente vê que teve paz na terra durante 40 anos. Essa ideia de 40 é a ideia de uma geração, né? Débora morre e tudo volta como era antes. Moisés morre e o povo se desvia. O Josué não conseguiu também fazer o povo permanecer fiel. Todos esses líderes falharam. Mas a gente tem um libertador diferente deles. Nosso libertador é Jesus Cristo. E ele venceu a morte. Todos esses outros líderes morreram. Mas o nosso líder, o nosso libertador está vivo. E ele tem o poder de tirar do nosso coração os ídolos, de nos trazer arrependimento. Ele tem o poder de abrir os nossos olhos. Que a gente confie nesse libertador que está vivo em nós. Amém?
Vamos orar? Senhor Deus, obrigado.